Então, quantos católicos eu já não ouvi falar, né, contra a imoralidade, contra a pornografia, etc, etc, etc. Quem quer examinar essas coisas? Ontem mesmo estava ouvindo, até no YouTube, ele falando de todos os imensos males que o Paulo VI fez à igreja. E ele usava essa mesma expressão, obediência carnal. As pessoas obedecem esse homem por senso de obediência carnal. Você não está obedecendo como representante de Deus. Você está obedecendo porque ele é um chefe de uma burocracia. E você tem medo de ser rejeitado socialmente. E é por isso que você está obedecendo. Ou porque você não sabe ficar numa situação de desorientação. Por exemplo, havia uma discussão se o mandato do Papa é válido ou se não é. O sede vacantista dizia que não tem Papa nenhum. Bom, eu nunca soube a solução desse problema. Ninguém sabe. Nós vivemos uma situação misteriosa. Você sabe se o mandato do Papa é válido? Eu falei, não sei. Eu ajo como se fosse. Mas não posso afirmar. Eu não sei a solução disso. Então nós estamos numa situação de uma espécie de vácuo. Nós estamos como que boiando. Não há mais aquele senso, vamos dizer, de hierarquia institucional. Não há mais, gente. Isso acabou. Acabou mesmo, não é brincadeira. Se você sabe, por exemplo, que o Papa diz uma coisa, o seu assessor de imprensa chega lá e diz outra coisa, e o Papa não pode desmentir o assessor de imprensa, de qual dos dois você vai obedecer? Não se iluda, meu filho, o Vaticano está todinho infiltrado, é 80%. Mas todo mundo gosta de saber, nós temos aqui uma hierarquia milenária, etc. Isso dá um senso de segurança social para você. E por que Deus permite, vamos dizer, que a igreja sofra essa autodemolição? É para nós aprendermos a obedecer a Ele e não a uma hierarquia externa. Claro, essa hierarquia ela é santa em si, tá certo? Mas não desta maneira que as pessoas estão entendendo. Muitas vezes eu disse coisas que escandalizaram os católicos. Digo, por exemplo, eu não vou pegar um desses bispos aí da CNBB, né, que agora estão reclamando por causa do abortismo. Eu digo, mas vocês ajudaram essa gente a chegar ao poder, né? Quer dizer, vocês traíram tudo. E quer que eu continue te chamando de eminência? Eminência é uma pinóia. Você colaborou com essa gente, você está excomungado. Você pode estar aí com todo purpurado, com seu chapéu de bispo, etc. Para mim você é um palhaço. Você não é nada, eu não vou te obedecer. Não ligo porque você diz. Eu não posso fazer isto. Por quê? Só para não ferir as aparências? Eu digo, mas eles acabaram com as aparências já. Então nós temos que entender que essa é uma situação de extrema crise, gente. Não é brincadeira. Agora, nunca confunda, vamos dizer, a lei de Deus com a decência burguesa. Nunca. Aqui, nos Estados Unidos, onde a maioria é protestante, é quase impossível você levar um cara a entender isso. Para um católico é mais fácil para entender. Mas o protestante liga tanto para a decência. Por exemplo, aqui eles têm essa instituição do sujeito que o pastor pecou, ele se confessa em público. Eu acho isso horroroso. Então, isso é para quê? É a defesa de uma aparência. Eu não quero condenar isso completamente, eu não sei. Às vezes isso pode estar até certo. Então, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nunca espere de mim que eu lhe dê uma regra de conduta para a sua vida geral. Eu posso dar com relação à sua vida intelectual, porque isso é o que eu estou fazendo aqui. Agora, pregar moral, eu não vou pregar moral de jeito nenhum para vocês. Isso não cabe a mim. Eu posso analisar a situação moral e ver como ela é complexa. E você tem que entender o seguinte, o meu discurso jamais é teológico. Nunca é teológico. Discurso teológico é o seguinte. Teologos quer dizer, é a palavra de Deus. Então,
O discurso teológico ele parte de um texto sagrado e de uma tradição que o complementa. Não é só a Bíblia, como dizem os protestantes, eles estão muito errados nisso, porque o Evangelho foi escrito muito depois dos acontecimentos. E o elo entre os acontecimentos e a redação do Evangelho é a igreja. Se não existisse igreja, não tinha Evangelho nenhum. Então, assim, primeiro vem Jesus Cristo, depois vem a igreja, depois vem os Evangelhos. Né? Então, a autoridade da igreja precede o dos Evangelhos e é ela que cria os Evangelhos e os legitima e os separa dos falsos Evangelhos. Portanto, em primeiro lugar a igreja e a tradição, depois os Evangelhos. Então, partindo disto, o cidadão busca tirar desse compactado de acontecimentos que constitui a origem do cristianismo, ele faz uma espécie de extrusão. Quer dizer, aqueles acontecimentos são fatos de ordem histórica real, histórica e cósmica, nos quais está embutido um preceito divino, mas está embutido de maneira muito compactada. E ele precisa descompactar isso e transformar numa doutrina. Isso é o que o teólogo faz. Eu não tenho a menor capacidade para fazer isso. Não tenho a menor vocação. Eu não sou especialista nem na tradição da igreja, nem nos evangelhos. Portanto, o que quer que eu diga sobre isto é apenas uma análise feita por um filósofo particular. Se o que eu digo estiver contra a doutrina da igreja, então provavelmente eu estou errado e não ela. Isso me parece óbvio, né? Porém, a relação entre uma análise filosófica e a doutrina da igreja não é uma relação unívoca. Não é uma coisa que você pode comparar uma frase que o sujeito diz com outra frase que está na doutrina. Não. Porque elas são ditas em planos completamente diferentes. O exercício da filosofia implica uma elaboração dialética de todas as dificuldades cognitivas envolvidas no processo. E a doutrina da igreja não. Você, para entender a doutrina da igreja, você não precisa saber todas as controvérsias que aconteceram antes até chegar àquela formulação. Às vezes as coisas continuam em discussão por séculos até um concílio ou o Papa diz, olha, a doutrina é esta. Quer dizer, a controvérsia não faz parte da doutrina. A doutrina é só quando a coisa é sacramentada ali pelo Papa. Agora, na filosofia, a controvérsia é a própria filosofia, meu Deus do céu. A filosofia é o processo do conhecimento. Está entendendo? Agora, aqui a gente fala no decorrer de um processo de análise dialética é uma coisa. O que você fala como doutrina formal e terminal é outra completamente diferente. Agora, no Brasil a gente precisa dizer isso porque tem um monte de analfabeto metido, tá certo? Que desde o momento em que ele parou de comer a mulher do próximo, parou de se masturbar no banheiro, ele acha que é santo e que ele tem que fiscalizar a mulher do outro e comparar cada frase que o filósofo diz com o que está na doutrina da igreja. Ora, você vê, tem pessoas que nessa situação diriam, voltamos aos tempos da Inquisição. Não, Inquisição não. No tempo da Inquisição, sabe como é que fazia? Surge uma suspeita de heresia. Daí você manda um teólogo lá conversar com o suspeito. Ler primeiro tudo que o suspeito escreveu. Tentar entender com a melhor boa vontade possível. E depois conversar com o sujeito para ver se ele dá um sentido formalmente herético ao que ele está falando. Se ele der um sentido formalmente herético, você convida o cara a mudar de ideia. Se ele não mudar de ideia e se obstinar, aí se abre um processo de heresia contra ele. Agora no Brasil não precisa. O sujeito pega uma frase aqui de um artigo meu e pega uma frase da doutrina católica e diz, está vendo, ele é herético. O sujeito que faz isso vai para o inferno. Ele vai ou não. Quer dizer, a gente está primeiro usurpando uma autoridade, está usurpando caricaturalmente. Então, aqueles aqui que são, vamos dizer, católicos, que têm muito medo de cometer heresias, falam, meu filho, no curso banário de dialética, você comete um monte de heresias. Porque você vai passar pela verdade, pelo erro. Isso é inevitável e isso é a própria filosofia. Entendeu? Agora, quando chega, bom, quais são as conclusões formais às quais você atribui validade teológica? É só aí que você pode cometer uma heresia.
Não se pode cometer uma heresia numa análise filosófica. Não existe isto, meu Deus do céu. Agora, como no Brasil as pessoas são muito ignorantes, elas pensam que sim. Né? Então, e você achar heresias numa filosofia é uma coisa quase impossível, porque uma coisa só se torna heresia quando ela é o quê? Uma falsa doutrina da igreja. Se você apresenta aquilo como se fosse doutrina da igreja, diz, bom, então você pode cometer uma heresia se você escapar da doutrina. Você diz que é do católico, você diz outra coisa. Né? Agora, no curso de uma análise filosófica, você não está proclamando uma doutrina da igreja. Então não pode ter heresia nenhuma. Mas é uma coisa tão elementar isso aí. Portanto, meus filhos, não tenham medo. Durante a investigação filosófica você pode pensar qualquer coisa. Não precisa ficar, vou pensar isso, é heresia. Não, você vai se abrir com Deus. Dizer, olha, Deus, eu estou aqui pensando, tentando achar a verdade. Eu estou numa tremenda confusão, você está entendendo? E estou querendo entender. Não só a tua palavra, mas quero entender a realidade tal que está aqui, a qual também é a tua palavra. Né? Então, caminhe diante de Deus, abra sua alma para Deus e faça a sua busca cognitiva sem medo. Né? Não precisa cada coisa que você pensa, deixa eu ver se isso aqui está de acordo com a doutrina da igreja. Não é assim. É só nas conclusões finais é que você tem que conferir com a doutrina da igreja. O trajeto não, meu filho. Se é um trajeto dialético, eu digo, bom, veja, para você chegar a uma doutrina, houve muitas controvérsias. Das controvérsias, 90% do que se falou lá estava errado. E só uma parte está certa. Quanto tempo a igreja leva para chegar a isso? Séculos. Por que eu tenho que ser mais rápido?